Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer essa alpargatinha, sapatilha, como vocês, sandalinha, como vocês acharem melhor chamar, tá bom? Ela tem 9 centímetros, que é o que mais vende, que mais sai, esse tamanho. Então, dou preferência em fazer esse tamanho para facilitar para vocês. Então, ela vai servir num bebezinho de 1 a 3 meses aproximadamente, podendo caber um pouquinho mais ou um pouquinho menos. É muito fácil de fazer. A aula fica longa porque eu gosto de mostrar todos os detalhezinhos para que vocês consigam fazer aí de primeira, tá bom? Então, se você já gostou do nosso sapatinho, dê aí aquela curtida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aí, muito bem-vindo, hein? Bem, então eu já vou passar para vocês a lista de materiais. Os fios utilizados foram Bella, que tem 370 de tex, e Bella Fashion, que tem 295 de tex. Dá para você fazer tanto só com um Bella Fashion ou tanto só com um Bella, tá? Mas eu aconselho você ir dosando aí a tensão do seu ponto para que fique do tamanho, por exemplo, ao iniciar a solinha, fique do tamanho que você deseja, de 9 centímetros. E o mesmo pro Bella Fashion, vai dosando aí o quanto você aperta aí o seu ponto para você conseguir o tamanho desejado. Enfim, dá para fazer com fio Anne, tá? Que tem a mesma tex do Bella Fashion. Esses dois fios aqui são da Pinguim, tá? Eu gosto muito desse fio, que ele não solta aqueles pelinhos, sabe? Não desfia muito, então eu gosto muito de usá-los. A agulha utilizada foi a 1,75, vamos precisar de agulha, de tesoura, perdão. Hoje eu tô trocando o nome de tudo. De agulha de tapeçaria, olha aqui, agulha de tapeçaria, essa é a número 18. Cola, usei a cola de silicone, bem pouquinho, tá? Eu não gosto muito de usar de silicone, mas hoje foi necessário. Mas só usar um pouquinho que não deixa o seu trabalho duro, né? O sapatinho duro. As minhas etiquetas são da Cuticutem. As palmilhas que eu utilizo são lá da Karina Veamentos, ó. Vem aqui com 10, tá? 10 pares de palmilha, é um kit que ela vende. Então, você consegue lá com ela. Deixa o contato dos fornecedores na descrição do vídeo, como sempre, tá? Os finalizadores que eu utilizei são lá da JHP Metais. Tem esse aqui douradinho, tem o prata também, tá? Deixa o contato dele aqui na descrição do vídeo. É lá do Seu Hermílio, tá, gente? Olha só como que deixou bonitinho aqui nosso trabalho. Então, acredito que eu tenha passado tudo para vocês, ó. Eu gosto de usar esses moldezinhos de pezinhos que são da Karina Viamentos também, tá? Ambos, palmilha e molde, são de lá. Aqui, ó, se você quiser usar um cordãozinho, um cadacinho já pronto, você vai precisar de um de aproximadamente 41 centímetros. Acredito que eu já tenha passado toda a lista de materiais, vai bem pouco, você não vai gastar muito. Caso não tenha palmilha, você pode usar sola dupla para estar fazendo isso aqui, tá bom? E aqui na base, se não quiser também fazer essa base aqui por fora, ó, desse jeito, que eu deixo para fazer ela depois, inverta a situação. Aí, então, para dar um acabamento melhor, eu fiz ela por último. Se você não quiser fazer assim, você pode deixar só com essa basezinha aqui, tá? E dar um jeitinho de dar um acabamentozinho aqui, tá bom, gente? Então é isso. Acredito que eu tenha passado todas as informações para fazer tamanhos maiores. Começando aqui da solinha, você vai precisar aumentar para cada tamanho 2 correntes, tá bom? E aqui de 10 centímetros, a mesma coisa aqui na frente, só vai aumentar a quantidade de pontos que você vai ter aqui na parte de trás. Para de 11 e 12, você vai aumentar 2 carreirinhas nessa parte da frente aqui, no início, e vai ter aqui, é claro, acredito que 2 diminuições a mais, tá? E na parte de trás também o mesmo, você vai ter 2 carreiras a mais, pode ser antes de fazer a diminuição, tá bom? Ou fazendo já a diminuição. Você vai entender no processo de confecção dessa aqui, tá bom, gente? Então, acredito que sejam essas informações básicas que você vai precisar para fazer um tamanho maior. Então, sem mais delongas, vamos para nossa aulinha. Vou tirar aqui de dentro do molde para vocês verem a fofurinha. Olhem, gente, eu gosto muito desse fiozinho Bella. Ele deixa muito delicadinho
aqui o nosso trabalho, o nosso sapatinho. Bem, então vamos lá para a aula. Vamos começar então o nosso tutorial fazendo a primeira parte, a solinha do nosso sapatinho. Vou fazer o nó inicial. E 21 correntes. Laço a agulha, venho na quarta corrente descendo, pulo 3, 1, 2, 3. Dentro da quarta corrente eu faço 2 pontos altos. As 3 correntes que pulamos vai servir como um ponto alto. Ficamos então com 3 pontos aqui. As 3 correntes que nós pulamos aqui, ela vai servir como um ponto alto. Então, temos aqui no início, na verdade, 3 pontos aqui no mesmo lugar, na quarta corrente. Laço a agulha e vou fazer 16 pontos altos, um em cada corrente seguinte. Bem, agora nós vamos vir aqui nessa última corrente e fazer dentro dela 8 pontos altos. Todos esses 8 pontos dentro desse mesmo lugar, dentro dessa corrente. Prontinho, agora nós vamos deixar esse fio já encostadinho aqui nesses pontos de base, para que quando viermos passando aqui os outros pontos, nós já vamos vir arrematando esse fio. Bem, agora nos próximos pontos, que vão ser exatamente em cima de cada ponto que fizemos lá do outro lado, ó, vamos usar essas laçadinhas das correntes que sobraram para estarmos fazendo nosso ponto, ó. Aqui é o ponto correspondente aqui aos 8, né, que fizemos lá dentro. Então, vamos vir aqui para esse próximo ponto, pegando assim bem dentro lá da alcinha da correntinha que sobrou e vamos fazer um ponto alto. Seguiremos fazendo uma sequência de 16 pontos altos aqui desse lado também. Prontinho, feitos 16 pontos altos, agora aqui nesse mesmo lugar onde eu tenho os 3 pontos, eu faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E para fecharmos a nossa carreira, para unir a carreira, nós vamos contar, ó, de baixo para cima, 3 correntes. A primeira fica bem escondidinha aqui embaixo, ó. 1, 2 e dentro da terceira nós vamos inserir a agulha e puxar o fio passando direto pela alça que estava na agulha. Fizemos um ponto baixíssimo. Bem, unida a primeira carreira, nós vamos iniciar a segunda fazendo uma corrente e aqui no mesmo lugar, ó, no mesmo buraquinho em cima do primeiro ponto da carreira anterior, nós vamos fazer 2 pontos baixos, 1 e 2. Se você quiser marcar aqui, ó, nas 2 alças do primeiro ponto baixo, que vai ser exatamente onde nós vamos unir a carreira depois, vai te facilitar aí para você não se embolar. Ó, então, deixei marcadinho no primeiro ponto. Agora, eu vou seguir fazendo mais 2 aumentos de ponto baixo, iguaizinhos a esse primeiro. O aumento são 2 pontos no mesmo ponto. Aumento pode ser de 2 pontos, de 1 ponto, na verdade, né? Ou de 2, de 3, depende muito, tá? Então, aqui nós estamos fazendo um ponto a mais em cima de cada ponto aqui de base. Então, feitos 3 aumentos de ponto baixo, nós vamos seguir agora fazendo um ponto para cada ponto
terá 16 pontos baixos. Após o aumento de 3 pontos, nós vamos fazer 16 pontos baixos. Prontinho, fiz os meus 16 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer um aumento para cada ponto desse aqui, ó, que nós temos dentro dessa mesma corrente. Então, no total, faremos 8 aumentos de ponto baixo. 2 pontos em cima de cada ponto alto aqui da carreira de baixo, tá? Da carreira de base. 1 e 2 pontos no mesmo lugar, no mesmo ponto, no mesmo espaço. Agora, nós vamos seguir fazendo um total de 16 pontos baixos. Então, após os 8 aumentos, 16 pontos baixos. Um ponto para cada ponto de base. Prontinho. Agora, você vai ver aqui aqueles 3 pontos que foram feitos no mesmo lugar, ó. Então, em cima de cada pontinho desses 3, vamos fazer um aumento de ponto baixo também. Feito os aumentos, agora nós vamos entrar aqui, ó, no mesmo lugar onde nós marcamos, ó, e vamos fazer um ponto baixíssimo para unir a carreira. Prontinho. Então, está pronta aqui a nossa segunda carreira da sola. Agora, nós vamos iniciar a terceira e última carreira. Eu vou fazer uma corrente apenas para dar uma altura aqui para o meu primeiro ponto. Laço a agulha, venho nesse mesmo buraquinho, onde eu tenho, onde eu fiz a união aqui da carreira. Nesse mesmo espaço, eu faço um meio ponto alto. Já tenho um ponto. Já pode vir aqui, ó, e marcar nessas duas alças aqui maiores, ó, antes da alça que tem na agulha. Olha, eu vou marcar aqui, essas duas alças maiores. Gente, não repara não que meu filho cismou com um vídeo onde eles ficam gritando, aí já viu. Então, marquei aqui, ó, nessa alça que eu sinalizei para vocês, ó, que é a correspondente ao primeiro ponto que nós temos aqui na carreira. Então, já tenho um meio ponto. Vou seguir para os próximos 10 pontos, fazendo em cada um meio ponto alto. Ó, já tem 3, 4, 5 e vou caminhando aqui até completar a minha sequência de 11. Bem, eu fiz aqui a sequência de 11 meio pontos, contando com esse primeiro aqui. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 15 pontos altos. Eu concluindo a minha sequência, eu volto com vocês. Vou laçar a agulha agora, ó, já fiz os 15 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma sequência de 8 meio pontos altos. Fiz aqui os 8 meio pontos, voltaremos agora a trabalhar um total de 15 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base. Pronto, fiz aqui os 15 pontos e agora volto a trabalhar um total de 11 meio pontos altos. Um ponto para cada ponto de base. Eu concluindo a minha sequência, volto aqui com vocês. Fiz aqui os meus 11 meio pontos altos, ó, dá certinho aqui no último ponto que nós temos aqui na carreira de base, tá? Agora, nós vamos fazer um fechamento diferente, tá? Não vou fechar direto aqui no primeiro ponto, não. Eu vou cortar aqui o fio. Deixo um espacinho aqui, um pedacinho de linha grande, para eu fazer um arremate, ó. Agora, eu puxo direto, assim. Viro
a solinha aqui pelo lado avesso, eu já sei que esse aqui é o meu primeiro ponto, onde eu tenho marcado. Eu vou vir aqui no segundo e entro com o fio aqui, eu já posso retirar meu marcador. Entrei com a agulha, busco o pedacinho de fio que ficou aqui, ó. Vou voltar aqui no último ponto, onde eu tenho esses 2 nozinhos antes das 2 laçadinhas, né? Eu vou entrar direto aqui com a minha agulha. Se você tiver feito um ponto mais apertado, você usa uma agulha menor. Olha, eu saio com a agulha exatamente de onde tá saindo o fio. Vou voltar aqui com a minha linha, ó, e busco o fio trazendo aqui para a parte de baixo. Formou aqui uma laçadona. Essa laçada vai substituir esse meu primeiro ponto. Então, eu ajeito o ponto aqui, o primeiro ponto assim, ó, trazendo para baixo, e ajusto a laçada, para que ela fique do mesmo tamanho das outras. Ficou, ó, do mesmo tamanho das outras, aí eu busco a perninha de linha para cá, e vou no próximo ponto, busco ela pro outro lado. Volto novamente no ponto anterior, ó, pegando assim sempre. E vou deixar essa linha para a parte do avesso da sola, né? Então, eu venho no próximo ponto, sair aqui, então eu vou vir no próximo ponto e trago essa linha lá para a parte de trás. E pronto. Está arrematada aqui a nossa sola. E fica com as correntinhas certinhas, ó. Temos aqui prontinha a nossa sola de 9 centímetros, que vai servir aí no bebê de 1 a 3 meses. Medindo aqui, ó, com vocês, 9 centímetros de sola. E essa sola aqui, ela tem no total 60 pontos. Solinha pronta. Eu peguei o fiozinho que ficou solto, ó, e dei um nozinho pra cá, tá? Peguei um fiozinho no meio do ponto, assim, ó, fiozinho, e fiz um nozinho para prender esse fio e cortei o excesso. Ficou assim. Então, agora nós vamos fazer esse processo aqui, ó, de colar a palmilha e depois passar uma carreira de contorno em pontos baixíssimos. Bem, eu vou passar a cola na parte de dentro e aqui na extremidade até um pouco antes, ó, da última carreirinha da sola. Até esse nozinho mais ou menos, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Minha cola tá vazando, mas vai dar tempo. Ó, tá vendo? Até aqui mais ou menos. Essas laçadinhas nós vamos trabalhar pontos baixíssimos nela, então precisa, precisa ficar sobrando para que a gente tenha essa liberdade de trabalhar nessas laçadas. Então, passando cola até aqui mais ou menos a pontinha, deixando livre as laçadinhas da última carreira. Aí, agora nós vamos vir com a palmilha e fixá-la aqui, deixando aquela sobrinha, a beiradinha da solinha, tá? Aquela parte, exatamente aquela parte em que nós não passamos cola. Só tirando o excesso aqui do meu outro dedo. E aqui, ó, eu vou acertando a palmilha. Vou olhando por esse lado para conseguir deixar aqui o mais retinho possível. Esse meio aqui também, ó. Eu vou consertando a minha palmilha antes que a cola seque. Minha palmilha não, minha solinha, tá? Eu vou consertando a solinha antes que a palmilha, que a cola seque. Aí, ó, vou deixar apenas aquela sobrinha na lateral. Assim, desse jeito. Ó, e a parte de trás, vem mais uma vez, vai consertando. Pra ficar bem retinho, tipo essa aqui, ó. Que se você não conserta, ela vai ficar cheia de ondulaçõezinhas.
Aí não dá, assim, um acabamento bonito, né? Fica tudo bem tortinho. Pronto. Vou aguardar secar. Se você estiver fazendo as duas de uma vez, você, enquanto uma seca, você faz a outra. Bem, só linha seca. Agora, nós vamos pegar o fio da mesma cor que nós fizemos a solinha. Se você quiser fazer de cor diferente, pode também. Vamos achar aqui o meio, seguindo pela parte do calcanhar, ó. Achar o meio certinho da sola. Vai ficar aqui para mim entre esse e esse ponto. Então, eu vou pegar no ponto que está mais à esquerda e vou trabalhar, ó, usando as duas alcinhas do ponto. E vou seguindo fazendo pontos baixíssimos. Eu posso ir daqui para lá, ou se você achar melhor, ó, você pode vir no ponto que está mais à direita e partir daqui, como eu já tenho costume de fazer assim, eu vou fazer desse jeito, ó. Achei o meio, divisão aqui, ó, ficou entre esses dois pontos. Eu vou pegar o ponto que está mais à direita, ou se você é canhoto, canhota, vai pegar o que está mais à esquerda, que vai ser o seu ponto de partida. E vai entrar aqui nas duas alcinhas dos pontos, puxa o fio, joga a perninha menor por cima, deixa sempre um pedacinho de linha assim maiorzinho, para você arrematar depois. E já vem aqui pro próximo ponto, ó, nas duas alcinhas do próximo ponto e puxa o fio passando por dentro da primeira alcinha. E assim você vai seguindo, fazendo todo o contorno. Se você se embolar, se tem costura ali de acontecer, de você perder o primeiro ponto, você vem aqui nele e marca, pegando aqui nas duas alcinhas do primeiro ponto, e coloca um marcadorzinho ou um pedacinho de linha, que vai te ajudar bastante. Então, você vai contar aí 60 pontos baixíssimos. Vai contornar toda a sola. Na verdade, você vai fazer apenas 59, porque o ponto 60 nós vamos finalizar fazendo um arremate aqui, tá bom? Então, quando eu chegar aqui, um pontinho antes de fechar a carreira, eu volto com vocês. Prontinho, fiz os 59 pontos baixíssimos. Agora, ó, nós vamos cortar um pedacinho de fio, deixando mais ou menos ali do tamanho do outro. Puxa direto, dessa forma. Agora, esse que estava aqui, ó, você vai trazer pelo mesmo lugar de onde está saindo esse outro. Vamos trazer esse fiozinho aqui pra cima. Desse jeito. E agora, nós temos duas perninhas de linha. Vamos entrar exatamente onde nós colocamos o marcador, onde é o primeiro ponto, pegando as duas alcinhas desse primeiro ponto. Vamos trazer um fio aqui para parte de dentro, assim, passando dessa forma, e o outro passando pelo mesmo lugar para a parte de fora. Formamos aqui mais um pontinho, ó, o nosso último ponto, ponto número 60. Ajusta aí a laçadinha. Essa linha que ficou para fora, eu trago ela para dentro, entrando no próximo ponto. E deixo ela aqui em espera, para que quando eu passar com a minha primeira carreirinha aqui, eu já vir escondendo esses dois fios. Eu escondo um para esse lado e outro para esse, tá? Então, agora nós vamos novamente achar o meio e já iniciar aqui a parte da nossa, na nossa sandalinha, alpargatinha, tá bom? Então, aqui nós vamos começar pela parte do calcanhar. Achando sempre o meio, segue aqui pela linha da sola, ó. Vamos achar entre esse e esse ponto, temos o meio. Vamos vir um ponto que está mais à direita e contar aqui um total de 11 pontos, ó. 1, 2, deixa eu acertar aqui a linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dentro do ponto 11 eu entro, pego apenas a alcinha de dentro,
a segunda alça desse ponto baixíssimo que acabamos de fazer. Vou pegar agora o fio da cor que eu vou trabalhar a minha sandalinha. Vou inseri-lo aqui no trabalho. Ó, na minha peça, trago ele, jogo a perninha de linha menor por cima, ajeito aqui a laçada, faço uma corrente para prender o fio bem apertadinho e já inicio a partir desse mesmo lugar aqui onde eu prendi o fio, uma sequência de 22 pontos baixos. Já aproveito para esconder esse fio e esse outro aqui, que está para cá. Usando apenas a segunda alça dos pontos, eu vou trabalhar aqui 22 pontos baixos. Ó, a segunda alcinha. A alça de trás. Já volto. Voltei aqui para mostrar para vocês. Esse fio eu já escondi por um bom pedaço, ó. E agora eu vou começar a esconder esse outro que eu deixei para esse lado. Seguindo, fazendo o mesmo processo. Segunda alça do ponto baixíssimo. Vamos fazendo aqui, ponto sobre ponto, até completar os 22, ó. Quando chegar mais ou menos aqui, eu já posso deixar esse fio pra cá. Completei aqui meus 22 pontos, vou virar o trabalho e voltar novamente. 22 pontos, ponto sobre ponto. Já volto com vocês. Prontinho, agora eu vou virar o trabalho, vou pular o primeiro ponto, vou trabalhar aqui no segundo ponto, um ponto baixo, tendo aqui feito uma diminuição. Fiz então uma diminuição e agora eu vou seguir fazendo 18 pontos baixos. Após a diminuição, 18 pontos baixos. Prontinho, aqui no final também vou fazer uma diminuição, só que eu faço a diminuição da seguinte forma. Entro no próximo ponto, busco o fio e deixo na agulha. Próximo ponto, busco o fio e deixo na agulha. Fiquei com 3 alcinhas, laço a agulha e passo a linha por dentro das 3 alças. Vou virar o trabalho e voltar aqui com um total de 20 pontos, ponto sobre ponto. Aqui não vamos fazer diminuições. Pronto, feito aqui os 20 pontos, vamos repetir novamente uma diminuição aqui no início e uma no final. Pulo um ponto, venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. Sempre estico um pouquinho o fio antes de fazer a diminuição, tá? Após a diminuição, faço 16 pontos baixos. Feitos 16 pontos, agora vamos repetir uma diminuição aqui no final, aquela que eu já ensinei para vocês. Prontinho, fiz a diminuição, fiquei com um total de 18 pontos. Viro o trabalho e volto aqui ponto sobre ponto, total de 18 pontos baixos. Essa aqui é a nossa carreira número 6, tá? Eu acabei esquecendo de dizer em qual carreira estávamos. Já volto. Prontinho, viro o trabalho e agora eu vou trabalhar da carreira 6 até a carreira 9, apenas carreiras de ida e vinda, com um total de 18 pontos em cada uma delas. No fim da minha 9ª carreira, eu volto com vocês. Tenho aqui as 9 carreiras. Vou virar o trabalho e agora eu vou trabalhar a parte que eu vou deixar aqui, o espaço para nós passarmos essa tirinha, ó. Nossa carreira 10 será feita da seguinte forma. Inicio fazendo 2 pontos baixos, 1, 2, faço 2 correntes, vou pular aqui 2 pontos, ó. No terceiro, faço 2 pontos baixos em sequência. Novamente, 2 correntes, pulo 2 pontos, 1, 2, e no terceiro ponto, eu faço aqui 2 pontos baixos em sequência.
2 correntes, pulo 2 pontos, mais 2 pontos baixos em sequência. 2 correntes, pulo 1 ponto e, para finalizar aqui a carreira, 2 pontos baixos. Pulo 2 pontos, perdão. Acho que eu falei 1, né, gente? Perdão. Pulo 1 e 2. E aqui, nos 2 últimos pontos, 1 ponto em cima de cada um. Fiquei aqui com 4 espaços. Vou fazer uma corrente bem apertadinha e vou cortar aqui o fio. Corto o fio, deixando sempre um pedacinho de linha grandinho para arremate. Agora eu vou cortar todos esses fios que eu deixei aqui, ó. Dou uma puxadinha, corto a pontinha, dou uma puxo um pouquinho para esconder a pontinha aqui dentro. E agora nós vamos seguir para a outra parte. Vamos fazer uma carreirinha de contorno, dando um acabamento bem legal aqui. Eu vou pegar um ponto à frente, usando também a segunda alça. Vou prender o fio. E vou começar fazendo aqui uma correntinha para poder a linha não sair aqui. E já vou vir aqui, ó, na direção dessa primeira valinha, bem na pontinha, eu faço meu primeiro ponto. O contorno será todo em ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo aqui. Já aproveito para esconder esse fio. E esse aqui também. Se você quiser deixar esse outro, você esconder aqui, nesse percurso aqui de cima, você pode. Mas eu já vou deixar os dois para cá. Aí, na direção dos pontilhadinhos, lá na pontinha, ó, eu vou fazer o meu próximo ponto. E vou alternando, ó, direção da valinha e direção do pontilhadinho, até chegar lá em cima. Ó, direção da valinha, direção do furinho aqui do pontilhadinho. Pegando sempre lá na pontinha, mínimo de fio possível que você conseguir aí. Já deixo esse fio pra cá. Só vou continuar arrematando o outro. Cheguei aqui no primeiro ponto dessa parte reta. Aqui eu vou fazer 2 pontos juntos. 1 e 2. Se você quiser fazer 3, também dá certo, tá bom? Agora eu vou seguir já pro próximo ponto, ó, pegando as duas alças dos pontos e vou fazer um ponto baixo. Aonde eu tenho duas correntes, eu faço 2 pontos baixos e sigo, ó, aqui em cima da sequência de 2 pontos, 2 pontos. Dentro do espaço, 2 pontos. E assim até chegar, ó, lá no fim da carreira. No último ponto, aqui, eu faço 2 pontos juntos, 2 pontos no mesmo ponto, 2 pontos juntos. Olha, aqui a minha sequência de 2 pontos, um ponto aqui, e no último ponto, 2 pontos baixos, aqui no mesmo espaço. E agora eu vou seguir novamente aquela sequência, ó. Na direção da valinha, um ponto. Na direção do pontilhadinho, um ponto. Até chegar lá embaixo. Vou fazer um pouquinho mais rápido aqui pra gente adiantar nossa aula. Olha, aqui você pode pegar assim, ó. Direção do pontilhadinho. E aqui, na direção dessa última valinha, eu vou entrar com a agulha lá na beiradinha. Faço como se fosse fazer um ponto baixo, mas não fecho. Não passo o fio aqui dentro das duas alcinhas ainda não. Eu venho aqui pro próximo ponto,
aqui na base marronzinha, pega lá na segunda alça, busca o fio passando por dentro da alcinha marronzinha e agora por dentro das duas alcinhas, nessa cor aqui, mais clara, que estavam já ali na agulha. Uma correntinha bem apertadinha. E agora nós vamos voltar aqui em pontos baixíssimos. Deixa o fio assim, nessa posição, atrás aqui dessa parte aqui do calcanhar, por trás do ponto. Venho já pro primeiro espacinho e faço um ponto baixíssimo. E sigo em pontos baixíssimos até chegar aqui um ponto antes desse da viradinha. Aqui a gente tem um pontinho que dá como se fosse uma quina. Então, eu vou até um ponto antes, ó. Fazendo aqui com vocês, fica mais fácil de entender. Olha, esse aqui é o meu ponto de quina, ó, de esquina. Eu vou fazer agora 1 e 2 correntes, eu vou pular esse pontinho que fica ali bem na esquina e vou vir no próximo ponto e continuo fazendo pontos baixíssimos, ó. E vou seguir até aqui, ó, um ponto antes desse ponto da esquininha aqui também. Eu já vou voltar aqui com vocês, tá? Prontinho. Aqui, ó, eu tenho o ponto de esquina. Eu vou fazer nesse outro aqui, vai ficar melhor. Ó, então, tem o ponto de esquina aqui, esse. Eu vou fazer 2 correntes, pular esse ponto, já venho pro próximo ponto e continuo trabalhando pontos baixíssimos até chegar aqui no final. Cheguei lá no final, ó. Fiz o último ponto, faço uma corrente apertadinha e já posso cortar o fio. E ficou assim a nossa partezinha de trás, parte do calcanhar e um pouquinho aqui da lateral. Eu vou cortar os fios que estão aqui sobrando, ó, que estão em excesso, que eu já vim arrematando, para deixar o trabalho mais limpo. Bem, essas 2 correntinhas que nós fizemos aqui é para passar o cadarcinho aqui bem na pontinha, ó. Desse jeito, tá? Então, agora, nós vamos fazer a parte da frente. Eu vou saltar aqui 1, 2, 3 e 4 pontos. No 5º ponto, eu vou entrar usando também a segunda alça dos pontos baixíssimos. Todo o trabalho que eu fizer aqui, eu vou usar apenas essa segunda alcinha. Vou prender o fio e trabalhar aqui uma sequência de 28 pontos baixos. Então, insiro a linha aqui, ó, no trabalho, faço uma corrente e um ponto baixo e já começo a arrematar o fio que está aqui sobrando, ó, esse pedacinho de linha. Já fiz um ponto, vou seguir fazendo mais 27 pontos, ficando com um total de 28 pontos baixos na primeira carreira. Feitos 28 pontos, vocês vão notar aqui que sobraram também 4 pontos sem fazer, ó, 4 pontos livres, igualzinho lá do outro lado. Vou virar o trabalho e voltar a carreira toda em ponto baixo. Eu não faço corrente para virar, tá? Mas se você quiser, você pode estar fazendo. Mas eu gosto de fazer assim, que eu acho que fica mais retinho aqui. Bem, eu vou seguir fazendo no total 6 carreiras de 28 pontos baixos. Somente carreiras de ida e vinda, tá? Iniciando sempre desse jeito aqui que eu fiz. Se preferir, faça uma corrente para virar o trabalho. Já volto. Completei as 6 carreiras de pontos baixos, viro o trabalho, e agora nós vamos iniciar essa parte, onde já vamos fazer algumas diminuições, ó. Trabalharemos aqui 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Após as 3 correntes, já vamos vir para o próximo ponto, lacei a agulha e faço um ponto alto pela metade, ó. Vou fazer uma diminuição, venho pro próximo ponto, busco o fio, ó, e tiro 2 alcinhas também. Agora, eu
Laço a agulha e passo por dentro das 3 alcinhas. Fiz aqui uma diminuição. A partir de agora, nós vamos dar um espaço de 1 ponto para fazer, no total, mais 7 diminuições, todas com um intervalinho de 1 ponto. Nós vamos pular um ponto, vir para o próximo e iniciar uma diminuição. Fiz outra, mais uma diminuição. Na verdade, nós vamos começar a contar a partir dessa aqui, tá? Então, fiz mais uma, vou fazer após essa aqui, mais 6, totalizando 7 diminuições com intervalos de 1 ponto. Pulo o próximo ponto, vou fazer mais uma diminuição. Vou fazer um pouquinho mais rápido, porque vocês já pegaram aí o esquema. Pula um, mais uma diminuição. Fiz aqui, ó, as 7, ó. Uma, sem contar com essa primeira aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, nós vamos fazer uma diminuição pulando um ponto. E um ponto alto. Em seguida, tá? Não vamos dar espaços de ponta aqui, igualzinho aqui no início. E ficou assim a nossa carreirinha número 7. Agora, nós vamos iniciar a nossa carreirinha número 8. Vamos virar aqui o trabalho, deu um branco. E vamos voltar aqui fazendo um total de 11 pontos baixos. É ponto sobre ponto. Finalizando a minha carreirinha, eu volto. Feitos os 11 pontos, agora nós faremos a carreirinha, iniciaremos a carreirinha número 9. Aqui, ó, o último ponto baixo deu em cima da terceira corrente, daquele primeiro ponto da carreira anterior que nós fizemos, tá? Foi representado por 3 correntes. Viro o trabalho. Eu vou saltar aqui, ó, 1, 2, esse primeiro, segundo e terceiro espaço. Vou laçar a agulha e vir aqui, ó, no espaço 5, busco o fio e vou fazer um ponto alto duplo, ó, mas sem fechar ele todo. Eu vou tirar uma perninha, fiquei aqui com 3, ó. Agora eu vou tirar 2 e fiquei só com 2 na agulha. Novamente, ó, próximo ponto, vou fazer isso 5 vezes. Lacei a agulha, venho como se fosse fazer um ponto alto, só que eu tiro apenas uma alcinha, depois eu tiro 2 e fico com uma. Novamente, laço a agulha, tiro uma, tiro 2, fico com uma. Novamente, 1 e 2. Já tem aqui 4. Vamos fazer nosso último ponto alto duplo. Prontinho. Agora, nós vamos vir aqui, ó, pulando 1, 2 e dentro do terceiro ponto vamos inserir a agulha, buscar o fio e deixar uma alcinha apenas na agulha. Vou laçar a agulha e passar agora a linha, o fio por dentro de todas essas alcinhas aqui, todas essas laçadinhas. Faço uma correntinha bem apertadinha e vou cortar o fio. Temos pronto aqui a nossa carreirinha número 9. Agora, nós vamos fazer um contorno, para pegar aqui toda essa parte aqui de trás desse trabalhado que nós fizemos. Eu vou vir aqui pelo lado direito da peça, vou inserir a minha agulha no próximo ponto livre, vão ficar apenas 3 pontos livres aqui. Vou usar um pontinho para prender o fio. Faço uma corrente bem apertadinha e já venho aqui na direção da primeira valinha e faço um ponto baixo,
Vou trabalhar aqui pontos baixos, intercalando do mesmo jeito que eu fiz aqui na parte de trás, ó, na direção dos pontilhadinhos, lá na pontinha, um ponto. Já aproveito para esconder esse fio. Vou fazer isso até chegar aqui, ó, no topo desse primeiro ponto alto. Vou fazer um pouquinho mais rápido, para vocês conseguirem acompanhar aqui também, mas porém fazendo aí de vocês. Ó, cheguei aqui no meio do ponto alto, eu faço um ponto baixo e aqui no topo do ponto alto, nessa direção desses furinhos, ó, na direção das diminuições, do topo das diminuições, faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer duas correntes, uma e duas. Vou pular aqui essa carreira de ponto baixo, já venho na valinha aqui, antes dessa união que nós fizemos aqui, ó, que tem esse fio solto. Então, aqui eu faço um ponto baixo. Eu vou deixar esse espacinho para passar esse cordãozinho aqui, tá? Agora, eu venho aqui bem no centro, ó, de onde eu fiz aquela união e faço um ponto baixo. Agora, ó, eu vou vir aqui nessa parte aqui antes, bem antes daquela carreira de ponto baixo, ó, e vou fazer um pontinho baixo. Então, eu fiquei aqui depois desse cordãozinho de correntes com 3 pontos. Vou fazer aqui cordão de 2 correntes, gente. Esse espaço de 2 correntes, eu falei 3, perdão. 2 pontos. E aqui, ó, eu vou saltar essa parte toda aqui de ponto baixo, ó. Não vou fazer ponto aqui no meio. E venho já aqui no topo do ponto alto, ó. Bem aqui na direção do topo das diminuições. E faço um ponto baixo. Já trago esse fio para eu vir escondendo. Agora é só ir intercalando, repetindo o mesmo que fizemos lá do outro lado, nesse lado, tá? Então, vamos seguindo até chegar lá no finalzinho. Olha, na direção aqui dessa última carreira, vou fazer um ponto baixo. Não fecho ele, vou fazer o mesmo esqueminha que eu já ensinei aqui desse lado. Eu entro no próximo ponto, busco ali o fio e passo agora direto, passando pela alcinha do ponto de marrom e aqui nas 2 alças do ponto, em bege, né, creme, marfim, off-white. Fiz uma corrente apertadinha que eu já posso cortar o meu fio. E ficou assim, ó, o nosso contorno. Dá uma ajeitada. Eu vou cortar aqui o excesso de fio para não atrapalhar a gente. E agora nós vamos trabalhar aqui a parte da base já, tá? Olha, e até agora ela ficou assim. Parece que tá meio tortinho, mas ainda vamos fazer uma carreirinha de acabamento aqui que vai dar uma bela ajeitada aqui nessa parte. Bem, agora nós vamos trabalhar a nossa base. Vou deixar esses fiozinhos pra cá. Depois eu dou um jeitinho de esconder eles. Pego o fio da mesma cor que eu trabalhei aqui na minha solinha. Eu vou achar mais ou menos o meio aqui da solinha. Mais ou menos não, vou achar o meio, tá, gente? Pra ficar bem certinho, ó. Meio da solinha, o ponto que está mais pra esquerda agora. Nós vamos trabalhar nesse sentido. Vamos fazer 2 carreiras de 60 pontos baixos. Porém, vai ser um pouquinho diferente. Uma corrente para prender o fio e no mesmo lugar, aqui nessa última alcinha que ficou sobrando aqui da carreira de pontos baixíssimos. É a primeira alcinha que você vai ver aí, ó. Tá vendo? Ela tá aqui prontinha para você usar. E é nela que nós vamos trabalhar toda a carreira de ponto baixo, ó, fazendo ponto sobre ponto. No fim da carreira, eu volto
Prontinho, fiz os 60 pontos e para fechar a carreira, eu venho aqui dentro da alcinha, das duas alças do primeiro ponto baixo e faço um baixíssimo. Uma correntinha. E aqui nesse mesmo lugar onde nós acabamos de unir a carreira, nós vamos fazer nosso primeiro ponto. Agora nós vamos trabalhar pegando apenas a alcinha de trás de cada ponta aqui. Se quiser, você pode fazer o primeiro ponto, pegando aqui bem mais para trás aqui, ó, na segunda alcinha também, ó. E vamos seguindo, ó, trabalhando apenas a alça de trás. Eu fiz assim, gostei. Esse ficou mais esticadinho, um pouquinho mais altinho. Então, eu vou trabalhar assim. Dessa forma, vai sobrar apenas a alcinha da frente, vai ficar desse jeito, tá? Eu vou fazer todo o contorno e já volto. É ponto sobre ponto, porém usando a alcinha de trás. Fim da carreira, unindo aqui novamente as duas alcinhas do primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Agora, você pode fazer aqui uma corrente bem apertadinha, vira o trabalho e vamos trabalhar pegando no meio dessa última carreira aqui, desses pontos da última carreira, pontos baixíssimos, assim. Deixa eu apenas ajustar aqui a laçada para não ficar muito largo. Ó, vou fazendo pontos baixíssimos, pegando lá no meio do ponto. Vamos trabalhar toda essa extensão aqui da sola, né, da base marronzinha, fazendo assim, usando a segunda alcinha ou pegando no meio do ponto, fazendo pontos baixíssimos. No fim da carreira eu volto. Prontinho, e para fechar aqui a carreira, eu vou entrar novamente aqui, ou vou entrar aqui dentro do primeiro ponto, no meio do primeiro ponto baixíssimo, e faço mais um ponto baixíssimo. E aqui eu corto, não faço a corrente, porque eu puxo direto e já trago esse fio aqui para a parte de baixo. Ó, vou entrar dentro da alcinha que ficou aqui daquela carreirinha, ó. E vou trazer o fio passando por dentro do ponto seguinte, ó. Traga aqui para a parte de baixo. Ó, e aqui eu vou fazer um nozinho. Eu vou colar toda essa base, então não vai aparecer esse nozinho aqui. Vai fazer aqui um arremate bem legalzinho para mim. Aqui nós vamos fazer o mesmo, ó. Vou trazer um pouquinho aqui para trás esse fio e vou dar um nozinho. Aqui também da mesma forma. Agora nós vamos fazer essa carreirinha de acabamento aqui, ó. Acabamento ou um detalhezinho aqui que eu achei bem fofinho. Eu vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho que a gente tem, aqui temos as correntinhas, né? Um pontinho que fica bem aqui no início da correntinha, bem lá na pontinha. Eu vou começar a fazer esse meu detalhezinho. Vou prender o fio, deixo um pedacinho de linha grandinho para você arrematar. Faço 1, 2 e 3 correntes. Venho no mesmo lugar aqui, onde eu prendi o fio, e faço um ponto baixíssimo. Vou andar agora 2 pontos baixíssimos. 1 e 2. Vou fazer aqui 3 correntes, perdão. 3 correntes no mesmo lugar, um ponto baixíssimo. E assim eu vou fazendo até chegar no fim da carreira. Ó, 2 pontos baixíssimos, 1, 2, 3 correntes. No mesmo lugar aqui onde eu fiz o último ponto baixíssimo, eu prendo com um ponto baixíssimo também. Tô fazendo, tipo, ponto picô, né? Mas com essa variação de sendo tudo, quando andarmos, andar pontos baixíssimos. Pode ser ponto baixo também. Mas eu prefiro ponto baixíssimo, que eu achei que combinou mais. Bem, quando eu chegar ali na outra quina, aqui, ó, eu vou finalizar esse meu detalhezinho. Eu já volto. Só uma observação, ó, eu estou usando esses últimos pontinhos aqui, tá, ó.
essas laçadinhas aqui, tá? Que está bem no finalzinho. Finalizei aqui, deram pra mim, ó, 2, 4, 6, 8, 10 picozinhos. Vou fazer agora uma correntinha apertadinha aí, corto o fio, deixando um pedacinho grandinho para arremate. Bem, agora nós vamos fazer aqui nessa parte da frente. Eu vou fazer assim com a base, ó, e vou iniciar meu detalhezinho aqui a partir desse próximo ponto aqui que eu tenho junto à base, ó. Se quiser pode pegar um pouquinho mais abaixo e continuar aqui fazendo o mesmo trabalho que fizemos lá atrás. Peguei no meio do ponto, na alcinha de trás, prendo o fio, já fazendo 3 correntes, ó. 1, 2 e 3, no mesmo lugar. Prenda aqui com ponto baixíssimo essas 3 correntinhas. Vou andar 2 pontos baixíssimos. 1 e 2. 3 correntes. No mesmo lugar aqui, um ponto baixíssimo para prender aqui, fazer o picôzinho. Próximo ponto, pegando sempre aqui no meio do ponto, ó, na segunda alcinha do ponto, vou trabalhar aqui 3 correntes e um ponto baixíssimo, no mesmo lugar do segundo ponto. E assim eu vou fazer aqui, até chegar aqui na mesma altura onde eu comecei aqui, ó. Faz assim com a base, para você ter uma noção. Eu já volto. Finalizei e agora eu já corto aqui o fio, deixando um pedaço para arremate e puxo aqui o fio direto, tá? Acabei esquecendo de cortar aqui, ó, o excesso do fio. Bem, então, esse fio aqui eu vou arrematar com a agulha, tá bom? E esses aqui eu faço o mesmo esqueminha. Aqui na frente eu vou contar aqui pra vocês. Eu fiquei com 2, 4, 6, 8, com 9 motivos. Vou trazer aqui o fio, mesmo lugar onde, mesmo esqueminha, só que aqui eu faço assim, ó, pra trazer ele aqui pra baixo. E vou prender aqui com um nozinho. Aí vou cortar o excesso. Tem 2 aqui porque eu esqueci de cortar o excesso do outro que eu tinha já feito o nozinho. Aí quando você colar, ó, não vai aparecer, vai fazer aqui um acabamento pra gente. Do outro lado, mesma coisa, ó. Trago o fio aqui pra baixo dessa laçadinha primeiro. Sim. E só depois eu dou o nozinho. E corto o excesso. Aqui nós vamos arrematar com o auxílio de uma agulha. Pelo lado avesso, eu vou descer aqui, ó, com o meu fio. E vou arrematar aqui nessa carreirinha de pontos baixos que nós fizemos, para dar um acabamento. Carreirinha da lateral, ó, desço um pouquinho. Agora, para voltar, ó, a linha sai aqui, eu venho uma laçadinha à frente, entro e volto alguns pontinhos. Vou repetir o mesmo ali no outro lado e já volto. Bem, eu já coloquei aqui o meu moldezinho para facilitar a colagem da base. Eu vou passar aqui apenas um pouquinho de cola, sem exagerar muito aqui na quantidade, para não ficar bem durinho, tá? Para não tirar aquela maciez, né, do sapatinho. Eu vou colar aqui primeiro essas pontinhas para garantir que não vai se soltar. Ó, assim, vou passar a cola aqui nas pontinhas de linha para ter um pouquinho mais de segurança. E agora eu venho aqui bem na pontinha, ó, só na direção aonde eu tenho esses trabalhado em... Ai, gente, esqueci a cor. Em off-white, em marfim, eu vou passar aqui a minha cola, ó, até aqui.
Pode passar um pouquinho mais aqui pra baixo, mas bem pouquinho, tá? Como é de silicone, passe bem pouco. E aqui eu tenho aquele espaço, né, onde eu não vou passar cola. Então, eu vou passar só daqui, dessa direção aqui pra frente. Até a mesma altura aqui, ó. Bem pouquinho. E agora é só colar a base. Vamos ajeitando, colando tudo bem certinho. Pressionando para colar de verdade. Vou colar aqui a minha e já volto. Base totalmente colada. Agora nós vamos fazer a tirinha aqui para amarrar. Ó, esse cordãozinho, tá bom? Então, vamos seguindo aqui com o nosso passo a passo. Para fazermos a nossa base, eu vou fazer, perdão, gente, fazer o nosso cordãozinho, eu vou fazer aqui um nó inicial e uma sequência de 102 correntes. Vou fazer aqui o meu e já volto. 102 correntes e agora nós vamos cortar aqui, deixando um pedacinho de fio grandinho. Ó. Bem, agora nós vamos novamente emendar a linha aqui, ó. No primeiro pontinho. E vamos fazer voltar aqui, fazendo 101 pontos baixíssimos. Isso que vai dar, mais ou menos. Vamos fazer um ponto baixíssimo para cada corrente aqui, tá? Ó, dentro de cada corrente eu faço um ponto baixíssimo. Até chegar lá na última, tá bom? No final do meu cordãozinho aqui, quando tiver finalizado os meus pontos baixíssimos, eu volto. Finalizei meu cordãozinho, no finalzinho eu só puxo a linha, corto, tá? E puxo direto, eu não faço correntinha, não, tá? Bem, ficou assim, ó. Vou medir aqui pra vocês. Ele ficou com aproximadamente 41 centímetros. Agora eu só vou colocar aqui, depois que eu inseri aqui na minha sandalinha alpagatinha, ai, gente, o finalizador, mas você pode colocar uma pérola, você pode fazer outra coisa ou só arrematar aqui, deixar a pontinha assim, tá? Para facilitar, eu inseri aqui a minha linha aqueles 2 fiozinhos que eu deixei sobrando na agulha de tapeçaria, para facilitar. Eu vou vir aqui, ó, naquele espacinho que eu dei de correntinhas e insiro de fora para dentro esse cordão. E aqui, ó, eu venho também de dentro, saindo aqui para fora, naquelas correntinhas que eu deixei aqui na pontinha, ó. E agora eu só vou entrando e saindo aqui nesses buraquinhos. E na pontinha aqui, novamente, entro aqui com meu fio aqui. E aqui de dentro para fora, naquele espaço de correntes. Agora é só colocarmos os finalizadores. Ó, e aqui na pontinha, nós vamos dar vários nozinhos. Até ficar com uma espessura que não passe aqui pelo buraquinho que tem aqui no nosso finalizador. Aí você vai medindo, ó, vendo se ele entra aqui, mas não passa, ó. Aqui pra mim já tá bom. Eu vou cortar o excesso e deixar aqui pronto já, ó. Desse lado. Se quiser, você pode passar uma colinha aqui nessa pontinha pra não escapar. E aí, tá pronto esse lado. Eu vou fazer o mesmo aqui nesse outro, tá? Nessa outra pontinha. Ponteirinhas no seu devido lugar. E agora só faço o nozinho e o lacinho. E está pronto aqui
nosso sapatinho. Vou colar agora minhas etiquetinhas. Eu já mostrei pra vocês como é que eu colo em vários vídeos. Ó, e tá pronto. Aqui o nosso sapatinho. Espero que vocês tenham gostado. Vou colar a etiquetinha e já volto. Olha, eu gosto de colar ao invés de costurar. Então, vou vir aqui. Vou colar aqui na parte em marfim mesmo, ó. Vou deixar coladinho. Eu tenho sem essas etiquetinhas, sem os furinhos também. E aqui estão prontinhos os nossos 2 pezinhos. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Fundo do coração, eu fiz esse tutorial com muito carinho, tá bom? Como todos que eu sempre faço aqui. Beijos, beijos e até um próximo vídeo.